Voltamos agora com o professor Mário Sérgio Cortella, para a gente começar a encerrar a nossa semana de planejamento com chave de ouro. A gente recebeu muitíssimos pedidos para ouvir o professor Mário Sérgio Cortella aqui nessa semana de planejamento, como uma forma de nos inspirarmos e começarmos a nos preparar para o retorno na segunda-feira. E cá estamos com ele, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o que a gente pode aprender com esse momento tão desafiador que a gente está vivendo. Ao longo dos últimos dias, a gente discutiu todos os obstáculos e muitas estratégias que a gente pode usar para enfrentá-los. Agora, a ideia é que a gente escute o Cortella sobre um pouco de tudo que ele tem falado, lido, pensado sobre esse assunto. No formato, a gente vai ter um tempo para ouvi-lo por uns 40 minutos. O nosso chat está aberto, então, por favor, enviem as suas dúvidas, questões, que a gente vai estar fazendo um levantamento para, nos últimos minutinhos da nossa conversa, que se encerra meio-dia, a gente poder direcionar essas perguntas para ele. Cortella, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e estamos aqui com você para ouvi-lo. Que bom, fico feliz, especialmente com essa partilha, com tantas colegas e tantos colegas da área de educação escolar. Eu sou professor há 46 anos, nunca atuei fora do ensino universitário, a não ser por uma rápida experiência numa escola do atual ensino médio, mas para substituir um colega. E a minha experiência com educação pública, por exemplo, vem da convivência no cotidiano, em todo esse tempo, com muitas pessoas, e também porque eu fui secretário de educação da cidade de São Paulo, mas nunca fui docente. Daí a minha admiração por pessoas que se dedicam com intensidade naquilo que eu chamo de recusa ao biocídio, da recusa ao biocídio, aquilo que impede que a gente admita que as nossas condições de formação elas deixem de ter presença na nossa realidade, na nossa perspectiva ampliada daquilo que é o cuidado com as pessoas. Evidentemente, eu também tenho experiência em relação à nossa rede pública do Estado, mais diretamente, não só pela convivência, mas porque meus filhos passaram também por escolas da rede estadual. 2 dos meus filhos que têm mais idade, que hoje já são pais e mães, etc., estudaram na escola Fidelino de Figueiredo, na Rua Imaculada Conceição, no bairro de Santa Cecília. Ali fizeram todo seu ensino médio. E ali, aliás, eu vivenciei uma experiência que me lembra um pouco essa condição que nós agora estamos tendo. Eu, um dia, voltando para casa, eu morava na Avenida Angélica, voltando para casa num final de sexta-feira, num final da manhã de sexta-feira, e ao chegar ali, eu encontrei meus filhos que disseram hoje à tarde a gente vai se reunir aqui com colegas para que haja um estudo. Eu falei, que ótimo. Quando eu cheguei mais ou menos às 5 horas da tarde de volta, eu tinha voltado da Universidade da PUC São Paulo, na qual dei aula por 35 anos, eu cheguei, havia uns 8, 10 jovens, meninos e meninas de 15, 16 anos de idade na sala em casa, e eu fiz aquele cumprimento mais geral, mais aberto, que adultos às vezes fazemos, cumprimentei todos com a mão, e ao chegar no corredor, falei, interessante, parece que tem uma mulher, está ali no meio, não uma menina, uma senhora. E eu voltei até a sala e, de fato, ali estava uma senhora que eu só tinha visto uma vez, mas na hora não identifiquei tão diretamente. E eu a cumprimentei. E aí me recordei, ela era professora de língua e literatura, de língua portuguesa, que estava com eles ali naquele final de tarde, de sexta-feira, fazendo o que na época não tinha ainda o nome de um ensino à distância ou a educação virtual, dada a inexistência de uma tecnologia que permitisse isso, mas de modo até dedicado, estava ali a professora com aquele grupo de colegas sentado numa roda no chão. Eles estavam conversando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Era uma conversa, era uma atividade extracurricular,
né, como se já se disse muitas vezes, sim, ela era uma atividade que fazia parte do planejamento da escola naquele momento, também fazia. Era uma atividade de voluntariado da professora, quase, né, na totalidade ela era uma atividade de voluntariado, afinal, aquilo não compunha necessariamente o seu modo, né, da sua composição da jornada de trabalho, mas eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com aquela situação, com a dedicação, com a força, e eu a encontrei outras vezes depois que ela se aposentou, mas ela ficou muitos anos na escola, né, na Fideline Figueiredo, e esse tipo de encantamento, que é uma dedicação que não abre mão das condições de trabalho, não abre mão daquilo que são os direitos, né, em relação à atuação como profissional, né, público da área de educação escolar, mas também não se limita exclusivamente a um burocratismo, à realização, né, de meras tarefas daquilo que é a obrigação. Por isso, fiquei encantado. Isso me lembrou uma coisa mais antiga, muito especial. 5 de junho de 1972, olha só, 5 de junho de 1972, faz bastante tempo, 48 anos atrás, eu estava em São Paulo, cidade onde vivo agora, mas eu nasci em Londrina, né, no norte do Paraná, e eu, ao sair de Londrina, vindo para São Paulo, no final de 1967, fui estudar numa escola que na época se chamava Colégio Estadual Professora Marina Sintra, na Rua da Consolação, que existe, claro, até hoje. E eu lá fiz o final do antigo ginásio, né, do Fundamental 2 atualmente, e fiz a final daquilo que era o colegial e depois, na sequência, né, o segundo grau, hoje como ensino médio. No dia 5 de junho de 1972, se iniciou em Estocolmo, na Suécia, uma conferência mundial e internacional de meio ambiente. E eu me lembro disso por uma razão. Nós não tínhamos tanta comunicação como se tem hoje, e aquela conferência que acabou marcando a data de hoje, ou seja, 5 de junho. 5 de junho é sempre agora o Dia, né, Mundial do Meio Ambiente, por conta de que naquele momento nós fomos alertadas e alertados de que coisas estavam sendo danosas ao planeta em função da nossa vida e da nossa ação humana. E que a vida em geral, não só a nossa, corria riscos em função também, né, do nosso modo de presença na realidade. E aquela conferência, né, de Estocolmo serviu como alerta. E eu conto isso porque, no caso, a professora de biologia, né, que tive ali no Marina Sintra, também o professor de literatura, né, eles traziam esse tema à tona com uma força muito grande. Para nós, eu tinha 17 anos de idade, estava no último ano, né, do ensino médio, como agora a gente chama, e estava espantado que algumas pessoas trouxessem aquilo, né, uma conversa sobre o meio ambiente. Ao viver em São Paulo, nem se notava tanto o efeito que se trazia, exceto a poluição da nossa cidade. O impacto em relação ao mau aroma dos nossos rios, do Rio Pinheiros e do Rio Tietê, aquilo que era uma certa ideia de que havia progresso, e que esse progresso tinha efeitos colaterais, e que esses efeitos colaterais traziam danos, mas que fazia parte. Olha que coisa, até se usava para a cidade de São Paulo, onde eu vivo, um lema que era: São Paulo não pode parar. São Paulo não pode parar. E, claro, essa circunstância, naquele momento, nos fez pensar em algo que agora, 48 anos depois, no dia 5 de junho de 2020, nós temos de pensar novamente. Esse período pandêmico, esse tempo em que há um desordenadamente colocado para nós, há uma alteração muito abrupta do nosso modo de viver, de conviver, de fazer o nosso trabalho com a educação escolar, os vários modos em que se procura alterar, né, aquilo que é a rota da ação, sem perder na totalidade o que precisa ser protegido. Uma das coisas que nós observamos e que esse momento pandêmico nos faz aprender é o quanto que a nossa interferência
no mundo da nossa espécie, pode sim ter efeito malévolo a tal ponto que quando suspendemos, por obrigação e proteção, uma parcela da nossa presença na produção, na circulação, na mobilidade, alguns animais voltaram, e a gente tem visto cenas disso com frequência, voltaram a frequentar espaços que a gente nem teria como vê-los por conta do nosso afastamento. Esse é um aprendizado, é um conhecimento difícil para nós, porque exige humildade. Exige que a gente entenda, primeiro, que nós não somos assim tão poderosos. Afinal, um vírus invisível, mas que produz, né, um efeito devastador sobre nós como humanidade, se nós não nos acautelarmos. Segundo, que quando parte das outras formas de vida, uma parcela delas, elas conseguem estar mais presentes à medida que nós estamos ausentes, há uma questão que vem à tona. Será que a gente, de fato, faz falta, né, dentro do nosso planeta? Será que se nós não existíssemos como espécie, seria mais benéfico? Seria algo muito mais expressivo para o cuidado com a vida? A questão que eu quero trazer é: fazemos falta? Ela vale, sem dúvida, para a nossa pergunta hoje em relação à educação escolar. Desde a suspensão, né, da presença do trabalho pedagógico escolar dentro do espaço da escola, até esse momento em que se prepara algumas formas, né, de retorno, formas acauteladas, protegidas, cuidadosas, porque não temos tanta noção, né, de como as coisas são de fato. Eu tenho uma convicção: fazemos falta, docentes, homens e mulheres, professores e professoras, e as pessoas que dentro da escola, não só professores e professoras, produzem com as crianças e jovens uma experiência sociocultural insubstituível, que é a escolarização, a convivência, o aprendizado, o ensino, mas os valores, as afetividades, né, os estranhamentos. Eu tenho ótimas lembranças, nem todas elas são ótimas, mas eu tenho ótimas lembranças do meu tempo na escola pública como aluno no Marina Sintra, na Consolação. Não tenho lembrança só de professoras e professores que me ajudaram, me encantaram, fizeram com que eu bem me formasse. E atenção, 1972, que é o último ano meu, né, na escola pública da educação básica, já não era um ano em que havia condições de trabalho tão adequadas, havia uma dificuldade, né, em relação a materiais, em relação à estrutura, em relação ao modo de atuação que se podia fazer. Portanto, eu não estou falando de um momento idílico, né, em que se dizia não, porque a escola pública era uma escola pública ativa, presente, que ajudou a me formar, que não teve, em relação à minha formação, nada que se dissesse que poderia ser colocado à margem. Ao contrário, eu devo boa parte daquilo que tenho como conhecimento e capacidade, além, obviamente, né, do meu esforço e da minha carreira, às professoras e professores que fizeram com que eu tivesse, naquela condição, né, uma formação que ela desse mais solidez às minhas capacidades. Mas, e aí eu volto a um ponto, aquelas pessoas faziam e fazem falta. Hoje, professoras e professores, junto com as equipes dentro da escola, não só a equipe pedagógica, de gestão, de orientação, de supervisão, de coordenação, mas também toda a estrutura administrativa, a capacidade de apoio, aquilo que, quando eu estava, se chamava de inspetora de alunos, que na minha memória, uma delas, né, chamada Dona Maria, tem uma presença muito forte, porque embora fosse ela, Dona Maria, que ali no presencial controlava aquela nossa ebulição hormonal, né, de meninos e meninas aos 16, 17 anos de idade, ela também nos acolhia, não só nos bronqueava, nos admoestava, mas ela também conversava conosco e notava quando a gente entrava pelo portão da escola, que fica bem na esquina, né, da Rua da Consolação com a Rua Dona Antônio de Queiroz. Assim que a gente entrava, ela notava se a gente não estava bem, se estava com alguma questão,
né, se estava muito excitado no sentido de agitado, né, naquele dia, e perguntava. Então, não só a equipe pedagógica, estrito senso, mas o conjunto das pessoas nos oferecia ali não somente um local para informação científica, para algumas habilidades técnicas, ao contrário, era um local onde a vida pulsava, pulsava. Ela pulsava nem sempre do jeito que poderia ser, nem sempre como deveria ser, mas era um local também onde a gente encontrava vitalidade. E eu insisto nessa expressão, sem romantizar, né, aquilo que é o processo de relação discente-docente, numa condição que, quando nesse tempo de suspensão de um dos modos de fazer educação escolar, que é aquele ali presencial, nós notamos duas coisas. Afora a nossa humildade como espécie, que eu antes lembrava, notamos, primeiro, que nós fazemos falta, sim. E quando eu digo nós, não eu que não estou mais em sala de aula e nem em escola, porque aposentado desde 2012, mas você, que agora conosco está em qualquer lugar do estado de São Paulo, em qualquer lugar da capital onde viva, você faz falta. Né? Nem sempre todo mundo entende essa percepção, especialmente quem não está, né, dentro da atividade nas redes públicas de ensino. Mas faz falta. E faz falta não apenas para um conteúdo que precisa ser também, né, partilhado, não somente por informações, bases, práticas, mas faz falta porque esse território que é a escola, ele é um local de uma convivência e vivência no qual cabem muitas formas de ação, muitas formas de convivência e, sem dúvida, muitas formas de aprendizado. Uma das coisas que nós notamos, e nesses dias em que houve, né, a divulgação de que eu estaria hoje, como estou, né, nesta reflexão, né, quando houve a divulgação, algumas professoras e professores me mandaram e-mails dizendo, dando que você vai falar conosco, vamos contar um pouco como estão as coisas. E falaram de dificuldades, de facilidades, né, de alegrias e agonias. Para lembrar o nome de um livro meu mais antigo chamado Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. Esses são tempos de agonias e de alegrias. Algumas alegrias elas vêm quando a gente nota, e uma das professoras até isso me contava, que ela notou, né, e ela me relatou pelo e-mail, ela disse como uma das alegrias é que, primeiro, nem os alunos em qualquer idade são tão hábeis assim com o mundo digital, e alguns de nós imaginávamos que uma geração com mais idade ela se defrontaria nessa condição com uma geração totalmente familiarizada. Não estou falando da carência de acesso ao mundo digital, estou falando daquelas pessoas que têm acesso, né, que dentre os nossos alunos e alunas têm condição, né, de uma conexão e de uma relação intermediada por essas tecnologias que seja mais suficiente. Ainda assim, nem os alunos e alunas são assim tão hábeis em relação ao uso e, portanto, nós não estamos tão para trás disso, e nem nós, dizia ela, professoras e professores, somos tão incapazes de aprender a lidar com a educação escolar de um outro modo. Você já imaginou? Olha que aprendizado, né? Isto é, a nossa capacidade de docência, ela permite que a gente vá reordenando nossos modos também de sermos educadores e educadores na escola. Eu sei, você sabe, né, que não há uma perda, né, que não possa ser reparada em relação, evidentemente, àquilo que é a convivência. Não há uma perda em relação àquilo que é o conhecimento que ali pode ser assimilado. Mas há uma perda em relação ao tempo que se passou sem que essa convivência tivesse acontecido. Nós receberemos pouco a pouco, especialmente vocês receberão, né, pouco a pouco nas escolas, no retorno ordenado, crianças e jovens que passaram por um período inédito, que terão algumas lacunas afetivas, algumas lacunas de natureza psicológica, não é minha área, mas eu quero lembrar. Mas terão também algo que é muito fundo, a ausência desse tempo de convivência com as colegas e os colegas ali, alunas e alunos também, né, dentro desse espaço. E mais do que tudo, a percepção de que mesmo que a escola, no cotidiano, possa ter alguns obstáculos
possa ter algumas coisas que não sejam para eles tão encantadoras, ela também faz falta. Eu nunca me esqueço de um conto de Fernando Sabino, né? Não sei se agora se é Fernando Sabino ou se é Luiz Fernando Veríssimo. Depois eu verifico, quem souber, depois nos conta, né? Mas o conto se chama A Falta que Ela Me Faz. A falta que ela me faz. Algumas pessoas estão notando isso nesse momento, porque o conto se refere a uma situação que vários estão vivenciando. Uma parte de nós tem pessoas que nos ajudam em casa, né, que fora do período pandêmico fazem o trabalho doméstico de apoio, seja em relação à higiene, à alimentação, às roupas, né, à limpeza. E agora, nesse tempo, isso cessou. Né? Isso significa que alguns e algumas tivemos de, além das atividades que já desenvolvemos, partilhar também as tarefas domésticas que não estamos no dia a dia lidando, né, por conta até de termos atividades fora de casa, fora, claro, da pandemia. E, de repente, se nota que, por exemplo, isso está no conto, né, a falta que ela me faz, se nota que o lixo não vai embora sozinho, né, que as roupas, elas depois que são colocadas num cesto para serem lavadas, elas precisam ser lavadas, elas têm que ser passadas quando elas serão passadas. E aí a história no conto é ele notar, é um homem, né, no caso, que o jornal, após ser lido, o jornal físico de papel, no caso da época, após ser lido, ele não vai embora por si mesmo. E aí o conto se chama A Falta que Ela Me Faz. Eu um dia escrevi, exatamente nesse livro que eu mencionei, Nós e a Escola, Agonias e Alegrias, um texto com esse título, uma pensata, A Falta que Ela Nos Faz. E eu sei que a escola, fisicamente, como lugar, ela nos faz falta. Faz muita falta. E você, dentro dela, faz falta também. Afinal de contas, né, quando nós lembramos o lugar que nós ocupamos na vida de muitas crianças e jovens, nem sempre é agradável, nem para eles, nem para nós o tempo todo, mas no conjunto daquilo que a nossa profissão oferece, muito mais alegrias até do que agonias. Mas há algumas agonias que estão agora, e uma daquelas que mais me marca é o retorno. Não apenas o retorno pela proteção em relação à contaminação, mas uma parte das crianças e jovens que estará retornando ao nosso convívio, que tirará, sem nem tanta dificuldade, aquilo que pode ter sido um adiamento de conhecimentos técnicos científicos, daquilo que é informação, ou que a gente chama de aprendizagem, né, de um conhecimento. Isso a gente consegue ultrapassar, né, sem tanta dificuldade, seja porque vocês, nesse período, conseguiram dar conta de algumas coisas, seja porque a nossa organização pedagógica, como um projeto, né, do conjunto da escola ou de uma rede, permitirá que haja uma recuperação. Aliás, notamos também, ao ter de fazer uma seleção, né, de conteúdos nesse momento pandêmico de proteção e resguardo, que na seleção várias coisas poderiam mesmo ficar de fora. Como não cabem todas as coisas agora enquanto programação, nós estamos notando, no que se chama, né, de organização do conteúdo curricular, que vários dos nossos componentes curriculares, as nossas disciplinas, elas, porque no dia a dia tem outro modo de organização, mas agora sofreu ali uma alteração, que essa condição, ela nos ofereceu também a capacidade de sabermos que há uma mudança, né, em relação a isso e, portanto, nós poderemos sim, né, saber que quando o Fernando Sabino, agora sim, né, a Cláudia trouxe, Cláudia, com quem eu sou casado, que está também comigo nesses 81 dias, me trouxe um bilhetinho lembrando, é o Fernando Sabino. Olha que coisa boa, quando a gente tem apoio pedagógico, a gente não fica solitário, né, naquilo que está fazendo, como é o caso, né, das nossas relações em conjunto. Por isso, volto. Ora, quando a gente percebe, né, que muitos dos conteúdos que nós trabalhamos, eles não fazem falta. A escola faz falta, o relacionamento faz falta, a convivência faz falta, uma parcela do conteúdo que se trabalha, né, como organização disciplinar e, ao mesmo tempo, curricular, faz falta, mas nem tudo faz falta, a tal ponto que nós deixamos agora, porque não teria como fazer, algumas dessas formas e alguns desses conteúdos. Isso, se formos inteligentes, como devemos ser, nós vamos meditar melhor sobre o que é necessário, né, no nosso dia a dia.
Por outro lado, e algumas professoras escreveram isso também para mim, professores, uma das formas de aprendizado desse momento foi, ao termos de fazer as atividades com uso de tecnologia, naquilo que é a virtualidade, a gente até conhece nossos alunos e alunas, diziam elas, dentro da sala de aula. Às vezes até na escola, na convivência, ou ao passar pela região onde a escola se localiza. Mas notamos agora a precariedade muito grande que uma parcela significativa do corpo discente tem em relação à condição e local de trabalho, à acessibilidade aos mundos tecnológicos, aquilo que para vários de nós, digamos, diziam eles, era mera impressão, isto é, que nós ainda estamos com um retardamento social quanto à partilha mais igualitária e equânime do acesso ao mundo tecnológico, agora se constata, né, em várias dessas situações. Por isso, esse é um aprendizado também, né, que nós temos em relação a esse tempo. Nós não podemos esquecer que esse retorno, ele, eu digo e insisto, com facilidade lidará, né, até com a recuperação de alguns conteúdos por conta de nós termos um tempo mais extenso, exceto para quem está quase, né, no ponto final, né, do ensino médio. Dará tempo de nós reordenarmos e até termos a partilha, né, desses saberes, mas há coisas que são mais impactantes. Não esqueçamos que dos milhões e milhões de alunos que há na rede estadual, né, pública do estado de São Paulo, uma parte, quando do retorno, virá também com lutos muito fortes. Lutos. Lutos. Não só o luto da perda de pessoas, isso também, de pessoas que faleceram, é uma impossibilidade estatística que em cada sala de aula nós não tenhamos alunas e alunos que tenham perdido amigos, parentes, familiares muito próximos. O luto não é só da perda de pessoas, também é da perda do emprego, do trabalho, da condição econômica. O luto lida sempre com perdas. E essas perdas, elas não estão sendo lidadas ainda de modo muito denso, porque não dá tempo, né? Nesse momento, uma parte das pessoas procura ficar viva, né? Procura se cuidar para continuar tendo condições de continuar vivo. Portanto, como a gente brinca, procura agora ficar com a cabeça fora d'água, para não ser sufocado, literalmente, né, por aquilo que agora é perigoso. E por isso os lutos estão sendo adiados. Esses lutos adiados, em relação a pessoas de outras condições, quando do retorno ordenado, seguro, que espero que é que possa ser estruturado, ele terá de ser lidado. Muito mais do que apenas os conteúdos curriculares necessários à formação dentro de uma programação da educação básica, essa será uma situação que nós precisaremos nos apoiar, especialmente você que está aí na linha de frente, literalmente, né, da educação escolar, nos apoiar, né, ter também todo o apoio necessário das áreas especializadas da Secretaria de Estado, né, que são secretarias de Estado e não de governo, né, portanto, elas fazem parte do poder público, né, e esse poder público ele independe, né, daquilo que é a passagem apenas de governo. Eu sei, porque governo fui, né, também na cidade de São Paulo, e esse tempo passageiro, ele depende imensamente de pessoas que no dia a dia fazem parte dessa função pública, que, portanto, não dependem de movimentos que a democracia, ainda bem, e que a gente tem de proteger, persistem no tempo. Ora, esse retorno, ele terá de lidar também com essas circunstâncias. Crianças e jovens que chegarão feridas, como você chegará, você professor ou professor, você gestor ou gestor. Esse modo turbulento de nós temos de lidar com as coisas trará para nós um número muito grande de novas exigências. Eu sei que esse novo modo, que é transitório, que é momentâneo, de fazermos educação escolar, ele nos leva a um cansaço grande. Ele nos leva a uma exaustão também, porque as pessoas que estão trabalhando, como é o caso de muitas e muitos em casa, além daquilo que tem de fazer como sua tarefa num novo modo, ou do modo que não estava habituado a fazer, além de tudo, ainda tem de cuidar das questões domiciliares, né? Se é um local de convivência, uma casa,
Um lar, a partilha, a atenção, o cuidado. E muitas professoras e professores também têm, né, suas crianças e jovens em casa numa outra condição, o que indica, evidentemente, uma necessidade de uma energia pedagógica que ela carece de alguma coisa que a gente não pode deixar de ter, que é também o repartir as nossas agonias, as nossas angústias e fazê-las emergir. Quantas vezes a sala dos professores, a sala das professoras numa escola, quando ela está em operação regular, sem esse tempo de afastamento necessário, também é um local, né, em que a gente é capaz, né, de destampar um pouco aquilo que nos sufoca, que nos abafa em relação às nossas dúvidas, nossas incertezas. Nós estamos vivendo momentos muito intensos de dúvidas, não temos muita nitidez de como será, e ao ser no retorno, né, como é que faremos isso de uma maneira que a gente não só siga a vida em geral. Eu não posso, para lembrar uma pessoa especial que aniversaria no dia de hoje, que eu gosto demais, que hoje faz 79 anos de idade. Quem diria, quem tem mais idade como eu, tem essa pessoa, né, como uma referência também na música, que é Erasmo Carlos. Erasmo Carlos, um dos grandes músicos, compositores, né, que aniversaria, nasceu no dia 5 de junho de 1941, uma pessoa encantadora na sua arte. Eu não posso, para mencionar Erasmo Carlos, ficar apenas sentado na beira do caminho. Aliás, uma das músicas mais gostosas que ele e Roberto puderam, né, nos brindar. Não posso ficar sentado à beira do caminho. Dá vontade. Dá vontade de sentar, de ficar de lado, de descansar mais, porque está tudo muito intenso. Mas a nossa atividade pedagógica, a nossa profissão, a nossa disposição, o nosso propósito de fazer o que temos de fazer, nos permite, vez ou outra, até algum tipo de cansaço que nos coloque sentados à beira do caminho, mas a gente tem que levantar e seguir. Não é, né, uma volta a alguma regularidade com tranquilidade. Não só nossos temores eles vêm à tona, como também os ordenamentos e reordenamentos exigem, né, algumas orientações que nos cabem. Seja em relação à Secretaria de Estado, que tem a tarefa, né, institucional de cuidar, seja as entidades, né, de classe que ajudam, apoiam também o trabalho dentro das redes de ensino em relação à sua proteção, orientação, articulação, organização. São dois movimentos, né, concomitantes. E por isso, tudo isso nos mostra que a nossa energia tem de nos levar para além. Há várias coisas nisso que nós não esqueceremos. Eu gosto muito, né, de literatura, gosto muito de música e, claro, gosto de filosofia, que é a minha área de origem. Mas eu não posso nunca deixar de guardar com a minha memória um dos maiores memorialistas que o Brasil já teve e que também faz aniversário hoje. Um médico nascido em Juiz de Fora, um homem chamado Pedro Nava. Pedro Nava, que nasceu, né, em 5 de junho do ano de 1903 e que tem algumas das obras memorialísticas brasileiras mais densas. Pedro Nava tem um livro que não só o conteúdo é bom, mas o título também, chamado Baú de Ossos. Baú de Ossos. Claro que nós não podemos nem ficar sentados à beira do caminho, sentadas à beira do caminho, como também não podemos, de maneira alguma, ao retornar, né, não deixar de levar conosco nossos aprendizados e nem apenas guardar um baú de ossos, algo que já perdeu a vitalidade que tinha. Independentemente disso, Pedro Nava é autor de uma das frases que eu mais uso e que vale para a minha carreira, minha forma de relação, a minha convivência, quando Pedro Nava dizia: eu não tenho ódio, eu tenho memória. Eu não tenho ódio, eu tenho memória. Dizia ele: eu não sou capaz de odiar e levar comigo aquilo que é amargura, mas eu tenho memória.
Eu não esqueço. E nós não chegaremos, né, no pós-pandemia, seja de agora, de maneira mais ordenada, quando ela não cessou, seja quando houver um controle maior de todas essas condições, nós não chegaremos sem as nossas memórias. Memórias essas que nos trouxeram dificuldade, turbulência e também nos trouxeram alguma alegria pela decência de pessoas continuarem fazendo milhares e milhares e milhares de homens e mulheres no nosso estado de São Paulo, lidando com milhões de crianças e jovens e adultos. Pessoas que lidam, por exemplo, na educação de jovens e adultos em vários lugares, que sabem da dificuldade que será o retorno com esse grupo específico, que são os analfabetizandos, que por terem cessado agora a presença, é difícil pegar o impulso novamente. A dificuldade em relação a jovens que, nesse momento, ao retornarem para a escola, especialmente no ensino noturno, porque tem emprego durante o dia, perderam o seu emprego, né? Há toda uma série de conjunções que a vida, ao trazer nesse instante, exigirá de nós uma energia muito mais densa. Não é fácil, obviamente não é impossível, mas não é fácil. E eu quero aproveitar esses 3 minutos antes de chegar até às 11h40, quando eu paro, e aí se segue com as questões aqui que poderão ser trazidas, e como foi lembrado, iremos até 12 horas, né? Com alegria, queria lembrar a importância de trazer à tona algo que é notar, nesse tempo, que esse é um dos modos de fazer educação escolar como foi feito até agora, com o uso da virtualidade, das tecnologias. Mas esse não é um modo substitutivo. Esse é um modo complementar ao modo como fazemos. Não é que agora, por conta dessa experiência que é emergencial, que a gente deixe de fazer como faz e precisa e fez. Mas também é um momento de aprendizado que não faremos mais do mesmo modo, um modo idêntico ao que se fazia antes que o mês de março chegasse para nós em 2020 com esse impacto, porque aprendemos muita coisa. E há uma frase antiga que todas as pessoas conhecem, que às vezes é atribuída a Albert Einstein, às vezes é atribuída a outros, mas que vale, né, retomar. Não há uma nitidez, né, de autoria que diz que tolice, né, é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e aguardar que haja resultados diferentes. Nessa hora, o que é difícil? Nosso retorno. Por que ele é difícil? Porque ele trará outras coisas num tempo já turbulento, mas ele não é impossível. Ele é, talvez, a marca mais forte daquilo que nos lembrou o patrono da educação brasileira, o pernambucano Paulo Freire, cujo corpo está sepultado na cidade de São Paulo, ele que faleceu há 23 anos, quando ele falava sobre o inédito viável. O inédito viável. Aquilo que ainda não é, e por isso é inédito, mas é viável. E por isso dá para fazer. Nós estamos vivenciando a urgência do inédito viável. E aí, lá em 1972, no dia 5 de junho, quando se inicia em Estocolmo a Conferência Mundial de Meio Ambiente, e eu na escola estadual, na época, colégio estadual, professora Marina Sintra, sou orientado pelos meus professores a pensar sobre isso, eu tenho uma percepção de gratidão, de não ter esquecido aquilo que puderam também me ensinar, mas de ter, em relação àqueles que se dedicam, de muitos modos, a essa atividade de educação escolar, de persistirem, de irem adiante, de procurarem, sim, a edificação conjunta do inédito viável. E aí? Agora está contigo, Bruna. Professor, que fala incrível, o nosso chat aqui está repleto de palavras de animação e de muita inspiração a partir da sua fala. E eu vou justo pegar esse seu último gancho do inédito viável para compartilhar algumas perguntas que vieram nesse sentido, lembrando que a gente não vai conseguir fazer todas, são muitas, né? Mas tem muita gente perguntando sobre o que está se chamando de novo normal, né? O novo normal faz sentido? O que é normal?
pergunta o professor Claudecir. E complementa a professora Ellen. O mundo voltará ao normal, sim, mas nós voltaremos? Coisa gostosa, amanhã, né, eu estou lançando um novo livro que eu gosto muito, chamado A Diversidade. A Diversidade. Claro que o trocadilho é proposital, né? O subtítulo é Aprendendo a Ser Humano. E esse livro, evidentemente que no primeiro momento o acesso a ele poderá ser virtual, né? Mas uma das coisas curiosas nisso é que um dos temas do livro é exatamente a ideia de normalidade. Esse livro foi escrito e reescrito, né, retomando ideias anteriores no ano passado. Portanto, ele não tinha a ver com esta condição que nós estamos tendo agora, apenas que o vir à tona, entre aspas, a publicação dele nos dois modos, né, como e-book e como plataforma papel, se dá nesse momento. Pois bem, a noção de normal é aquilo que está na norma. Não se confunda normal com natural. Natural é aquilo que é da natureza, que não há interferência humana. Normal é o que está na norma. Mas muitas vezes o que se chama de normal é apenas comum. Isto é, um critério de frequência. Aquilo que muitos chamavam de antigo normal era uma norma de convivência que precisaria ser rejeitada em vários modos. Esta pandemia trouxe em vários lugares, e para nós também no Brasil, a percepção do quanto a desigualdade de convivência, de condição econômica, de condição de vida, ela salta à nossa face. Ela pulou na nossa frente e aquilo que era considerado normal era absolutamente desordenado. Não poderia ser considerado normal. Nesse livro que eu mencionei, A Diversidade, eu lembro como que, às vezes, a noção de normal ela serve para abafar aquilo que é injusto. Por exemplo, quantas vezes se foi comprar shampoo e ali estava escrito shampoo para cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. Ora, o que é um cabelo normal? É aquele que não é seco, como dos afrodescendentes, né? Oleoso, como dos índios e asiáticos. É o cabelo indo-europeu, dos italianos ou espanhóis, como eu. O que é normal? Esta ideia do normal colocado desse modo, e eu fui, por exemplo, do shampoo, para a gente não esquecer que vai das coisas pequenas até o maior, é um normal que, primeiro, não pode voltar como era, porque nós notamos que o modo como era, agora ficou mais evidente que ele fraturava a nossa condição de dignidade coletiva. Segundo, nós também não conseguiremos voltar do mesmo modo, não só porque a gente notou essa anormalidade do normal, como se chamava antes, como também nós somos muito atingidos por tudo que está acontecendo nesse momento. Nós temos nossas feridas, nossas cicatrizes, nossos modos de fazer, aquilo que deixamos e interrompemos, e por isso não será, no meu entender, um momento inédito. Isto é, não será no pós-pandemia algo que nunca tenha sido, mas não será mais no modo como foi. Não há como sê-lo. Seria uma demonstração de absoluta tolice que nós nos esquecêssemos, né, daquilo que está. Volta ao Pedro Nava. Eu não tenho ódio, eu tenho memória. E a nossa memória, embora seletiva, isto é, nos faça deixar de lado, às vezes, algumas coisas que precisam seguir adiante, ela é seletiva até certo ponto. Daí que a gente aprendeu algumas coisas no tranco, outros aprendeu por meditação e reflexão, mas eu espero que o antigo normal, se normal era entendido naquele modo, né, em que havia um progresso a partir de uma desordem, né, da igualdade, da equidade, que a gente não tenha isso não, né, como uma força de convivência. Né? Nós, lembrando o Belchior, não seremos como nossos pais, mas não seremos absolutamente inéditos. Menos ainda se a gente imaginar que dá para ficar na beira do caminho. Obrigada, professor. Queria falar um pouquinho de questões que vieram sobre esse modelo de educação mediado pela tecnologia. Né? O professor Fábio ele diz: esse modelo de educação está difícil para o professor e para o aluno. Qual sua opinião, Cortella? E aí, uma outra pergunta no mesmo sentido vem do professor Roque, que ele diz: professor Cortella, como seria a sua aula nesse formato que estamos vivendo? Olha, eu quero lembrar que eu estou dando uma aula, né? Isto é, eu estou fazendo. Como ela seria?
ela seria assim. Você diz assim, ué, mas assim só falando? Uma boa parte das minhas aulas, eu, como disse, sou professor há 46 anos, a minha atividade, filosofia, ela permite um modo de exposição, né, que não necessariamente tem de recorrer, né, à tecnologia na sala de aula. Durante meus 46 anos de docência, né, eu poucas vezes usei recursos tecnológicos na sala de aula, mas eu uso hoje para produzir, para me comunicar, para estudar, para me conectar, etc. E nos meus 35 anos dentro de sala de aula, por exemplo, na PUC São Paulo, eu usei sim lousa e giz, e gosto. Né? Nesse livro que eu mencionei, Nós e a Escola, Agonias e Alegrias, a foto na capa tem uma foto minha com eu sentado a uma mesa, numa sala de aula, com uma lousa minha atrás, onde tinha acabado de dar aula, quando tiraram a foto, e ela estava inteira, escrita, com giz, né? Que é uma foto que eu gosto bastante, porque ela simboliza isso. Ora, vou insistir num ponto. Eu não desconsidero a tecnologia, como eu lembro sempre. Há dois riscos que nós, docentes, temos de afastar. Um deles é a informatofobia, que é o pânico em relação ao mundo digital. Entendê-lo como sendo algo substitutivo, e não é complementar aquilo que sabemos fazer. O outro que nós temos de afastar, e é um outro risco, ao lado da informatofobia, é a informatolatria, que é a adoração do mundo digital, achando que ele por si cumprirá aquilo que é um requisito na formação e no aprendizado. Exemplo concreto, eu estou aqui, junto com a Bruna, desde as 11 horas, fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha, uma aula expositiva. Eu espero que as pessoas que estão conosco agora não tenham perdido o foco, a atenção, a conexão apenas porque eu só estou fazendo uma aula expositiva. Porque se o assunto tiver ligação contigo, se ele tiver conexão contigo, você ficará sem nenhuma forma, atenção que eu vou usar a expressão de propósito, sem nenhuma distração, sem nada que separe, que distraia, tire a atração, desconecte. Nesse sentido, é evidente que eu também uso, né, ferramentas tecnológicas, também uso as tecnologias de informação e comunicação, mas só quando eu preciso. E eu não preciso o tempo todo. É mais difícil assistir uma aula ou uma palestra nesse modo que agora estamos. Eu já encontrei muitas pessoas, pessoalmente, que estão conosco agora, em palestras, em eventos, em auditórios. Eu também prefiro um auditório. Uma dificuldade docente minha nesse momento, né, é que eu estou falando, provavelmente as pessoas estão prestando atenção, mas eu não sei como está sendo a reação. Eu não sei se estão apreciando, se estão distraindo, eu não sei se está pegando, né, por necessidade o mobile. Né? No auditório, por exemplo, numa sala de aula, a gente tem algum tipo de supervisão, né, de uma visão de cima do que ali acontece. Portanto, a gente baliza, né, tem ali o feedback do que acontece. Quando eu terminar, exceto se a Bruna fizer algum elogio, como acaba de fazer a minha fala, eu não terei um retorno de como foi, certo? Eu não saberei, isso nos faz falta. Né? Uma sala de aula ou um auditório, que é o que eu estou habituado mais usualmente, a gente sabe quando as ideias e conhecimentos estão conectando. Porque há um movimento. Quando você tem um auditório que balança, ou seja, uma sala de aula, você está percebendo que ela está inquieta, tem alguma coisa no conteúdo e no modo de comunicação que precisa ser reorientado. Quando você tem uma atenção mais alta, quando você tem uma excitação cognitiva, né, aquilo que é uma curiosidade epistemológica, quando você nota que há uma erotização do conhecimento, não uma sexualização, mas uma erotização em que ali se vem, né, a noção de que aquilo dá prazer estar aprendendo, sabendo, a gente nota isso. Né, e esse notar é exatamente o que permite que a gente faça de outro modo. E aí concluo essa longa resposta. Claro que a tecnologia nos auxilia, mas ela não é substitutiva, vou insistir. Ela é complementar, ela não é uma atividade supletiva. Né? Esse tempo que nós estamos fazendo não é um tempo em que nós compreendemos a não necessidade do presencial, de modo algum. Né? Nós entendemos que há outros modos também que a gente pode utilizar. E, por último,
Não é a tecnologia que torna uma mentalidade pedagógica moderna. Digo de novo, não é a tecnologia que torna uma mentalidade pedagógica moderna. É que uma mentalidade pedagógica moderna não descarta a tecnologia quando ela é necessária. Não é a tecnologia que deixa uma cabeça contemporânea. É que uma cabeça contemporânea não descarta, não tira fora a tecnologia quando dela precisa. Por isso, claro, eu quero lembrar algo. Quem sabe cozinhar, cozinha em fogão a lenha. Quem não sabe cozinhar, você pode dar um fogão atômico para ele que ele não vai fazer nada. A nossa formação, quando dedicada, marcada, né, quando ela é trazida por um propósito, se a gente sabe cozinhar, a gente vai cozinhar em fogão a lenha, em fogão elétrico, fogão de indução, fogão a gás, né, naquilo que for. Isso significa não que eu esteja entendendo tecnologia apenas como ferramenta, porque o mundo da tecnologia não é só uma natureza ferramental, também ele altera nosso modo de conhecimento, de percepção, é uma outra forma de mentalidade, mas, de maneira alguma, se coloca fora daquilo que é a docência. Eu tenho certeza que Dona Mercedes, que foi a professora que me alfabetizou em Londrina em 1960, que, né, faz muito tempo isso, já faz 60 anos que eu fui alfabetizado pela Dona Mercedes no Grupo Escolar Hugo Simas, é uma escola pública na cidade de Londrina. Ela que já faleceu, ela que fazia uma escolarização que a gente chamaria de mais antiga, se agora estivesse viva, por ser Dona Mercedes como ela não deixaria de também lançar mão das tecnologias para complementar a capacidade que ela colocava, porque a Dona Mercedes entendia, e por isso nos alfabetizou muito bem, né, que a finalidade da relação ensino-aprendizagem é exatamente essa permuta, né, de capacidades, conhecimentos, habilidades. E isso se dá com o que a gente tem à nossa volta. Se é isso que agora temos, e isso nos permite fazer o que temos de fazer, assim será feito. Professor, você estava justamente falando sobre a questão da distração, né? A gente já era inundado por inúmeros conteúdos, informações digitais e parece que isso se intensificou nesse momento. E é sobre isso que a professora Mari fala. Ela pergunta: quais são os maiores desafios e escolhas nesse mundo de hoje? Como que a gente lida com o foco da nossa atenção? Uma das coisas mais difíceis é exatamente a atenção dada a multiplicidade de fontes de distração. Eu venho lembrando nesses dias mais recentes, algumas falas, algo que é importante. Hoje nós temos mais tecnologias distrativas que são portáteis, que estão na nossa mão, que a gente carrega conosco, que eu ponho no bolso, que eu levo comigo. Essa miniaturização de um lado, de outro lado, essa portabilidade, permite que a gente tenha à disposição ferramentas e meios que não tínhamos antes. Exemplo concreto, até alguns anos, se eu hoje pudesse, não nesse período pandêmico, mas se eu pudesse, indo a um supermercado ou a um banco, ficar na fila do banco, na fila, na hora de ser atendido, não havendo o que fazer, ou eu ficava pensando, ou eu conversava com outra pessoa. E as conversas se davam ali naquela fila, na fila do caixa, na fila do banco, né, dentro de um transporte no metrô, no ônibus, o que for. Aliás, nós nos especializamos em começar conversas em filas. Né? E a conversa começava sempre do nada, assim, nossa, como está frio hoje, será que vai fazer sol? Olha a chuva. E aí você começava uma interatividade. Hoje, cada um de nós não dialoga mais nesse ponto, porque você tem, para se distrair e para o tempo passar, para passar o tempo, você vai e fica olhando, né, no teu mobile, e aí não tem o diálogo, que faz falta até. Ora, em sala de aula, quando eu era aluno na educação básica, como não tinha como passar o tempo, só havia um jeito de eu prestar atenção e não perder o foco, que o ensino estivesse focado também no meu interesse. Não no meu exclusivo interesse, de se ensinar só o que eu quisesse. Mas, como dizia o agora, né, falecido Gilbert Dimenstein, ele e eu temos um livro, né, chamado A Era da Curadoria, com um subtítulo que foi Dimenstein que deu, que é: o que importa é saber o que importa.
O que importa é saber o que importa. E, nesta lógica, quando aquilo que estava sendo colocado numa sala de aula ou por meio virtual me importava, isto é, que eu portava para dentro de mim, levava para dentro de mim, importar, levar para dentro, não havia razão para eu perder o foco. Hoje as condições num domicílio, numa casa, no virtual, elas são mais distrativas. Você tem muitos ruídos, muitos movimentos, não é um espaço organizado exclusivamente para aquilo. Mas se me importar, eu fico prestando atenção. Quando eu estava na educação básica, se a aula não me importasse, não porque eu era um mau aluno, não porque eu fosse distraído, não porque eu tivesse algum tipo de déficit de atenção, que pode mesmo acometer algumas crianças e jovens e que têm mecanismos de superação. Mas se eu estivesse ali desinteressado, uma parcela da responsabilidade, claro, era minha, né, como aluno, meio assim, meio vagal, como ele diz. Mas uma parcela também vinha quando a docente ou o docente não conseguia conectar-me também naquilo. Como eu não tinha um mobile para ficar distraído, porque se eu tivesse, eu ia ficar navegando, viajando, não existia. E como eu não podia levar para a sala de aula revista e gibi, ainda a gente levava história em quadrinhos quando dava e deixava embaixo na carteira, né, as carteiras que eu usava. Por exemplo, no colégio antigo, Marina Cinta, do nome antigo, porque a escola existe ainda hoje, né, eram aquelas carteiras maiores que tinha a cadeira separada, né, da carteira. A gente conseguia pôr embaixo, né, alguma coisa, quando a aula não interessava, você ficava lendo outra coisa. Hoje, claro que os nossos alunos podem, se tiverem, levar uma tecnologia como um mobile, um celular, se fizer parte do processo pedagógico. Assim como eu, várias vezes tive que levar revista, jornal para a sala de aula, porque ia incorporar a aula que estava ali sendo feita. Não poderia em outro momento, eu tinha que guardar para usar depois. Como eu não podia ficar me distraindo com outras coisas, exceto eu mesmo, o que eu fazia? Eu tenho certeza que você que está conosco agora e que ainda tem seus 2 minutos de foco necessário, sabe muito bem que você ficava fazendo algo que a gente fazia, que era escrevendo, desenhando a última folha do caderno. Você pegava o teu caderno, quando era um caderno grande, seja lá o que for. A nossa última folha do caderno, ela era uma forma de registro histórico, né, do que se tinha. A gente ficava desenhando, fazendo rosácea, escrevendo o nosso nome, o próprio nome, de 2, 3, 5, 10 tipos diferentes de letras. Era uma forma de distração. Ora, da onde veio o foco? Quando há uma conexão comigo. Se aquilo que eu estou propondo, ele se conecta, a pessoa presta atenção. Qualquer criança ou jovem é capaz de ficar horas parado vendo um filme, vendo uma exposição, vendo um espetáculo, se tiver relação com ele. Mas, para não esquecer, a primeira forma de ensino à distância foi o livro. A primeira forma de ensino à distância foi o livro. Por isso, as múltiplas plataformas que hoje existem, plataforma papel, a plataforma digital, antes de tudo, elas são convergentes e não excludentes. Essa convergência nós estamos hoje lidando para levar melhor para as nossas salas, quando nós, de modo ordenado, estruturado, cauteloso, tivemos de voltar. E eu agradeço, né, imensamente a possibilidade de acolhida. Tantos homens e mulheres que são meus colegas, né, na área de educação e que não querem apenas ficar sentados à beira do caminho, mas sabem que o pedagogício venha de onde vier, assim como o democracídio venha de onde vier, assim como o biocídio venha de onde vier, tem que ser afastado. E é isso que cada uma e cada um faz também. E o teu modo de fazer é com a educação escolar. Por isso, grato. Nós que agradecemos, professor. Tem muita gente falando aqui, poxa, 1 hora só do Cortella é muito pouco, passou voando. Acho que a atenção tem muito a ver com isso, né? Com essa coisa do tempo passar voando. E foi assim que a gente se sentiu. Professor, muitíssimo obrigada. Espero que a gente tenha a chance de seguir nessas conversas. Repasso aqui as palavras dos professores que estão conectados com a gente, mais de 100 mil pessoas, agradecendo muitíssimo e dizendo que saem inspirados. Pessoal, agora a gente vai na nossa pausa do almoço, dar aquela desconectada e voltamos às 14 para falar sobre engajamento dos estudantes. Bom almoço, obrigada.